quando o assunto é iniciar a sua carreira no mercado ambiental. É um dos desafios que a gente mais tem dificuldade de enfrentar, porque está mesmo naquela zona de transição entre a faculdade e o mercado ambiental. Das pessoas que estão aqui, quem já terminou seu curso da área ambiental e quem ainda é estudante? Coloca aqui, eu já sou formado e eu ainda sou estudante. Só para eu saber como é que está a galera aí com relação a essa zona de transição entre a faculdade e o mercado ambiental. Eu passei por isso em 2014. Lá em 2014 eu não tinha ideia de como eu iria iniciar minha carreira, eu não tinha ideia, a gente não vê muito isso na faculdade, sobre a prática, sobre as possibilidades. E a ideia dessas lives é justamente te dar um caminho diferente do que a gente escuta na maioria das vezes na faculdade. É um caminho onde você tem um controle da sua carreira, tá? E por que eu sempre falo desse caminho onde você tem um controle da sua carreira? Na semana passada eu fiz um Lioncast e o tema do Lioncast da semana passada foi como ser bem remunerado no mercado ambiental, como crescer e ser bem remunerado no mercado ambiental. E isso é um dos temas que a gente mais fica em dúvida, né? Principalmente quando a gente sai da faculdade. O Renato colocou aí, sou estudante. Inclusive o Renato também é aluno da comunidade LPCA Ambiental. Valeu, Renato, obrigado por estar junto aí. É um dos alunos que mais tiveram resultados, hein? Então, em pouco tempo depois que entraram na comunidade LPCA Ambiental. Daqui a pouco eu falo mais sobre o que é a comunidade LPCA Ambiental. Então o Lima colocou, sou recém pós-graduado, porém iniciando agora na carreira. Show de bola, cara. Então, é um dos temas que a gente mais tem dúvida. E nesse Lioncast, onde eu falei como se destacar e ser bem remunerado na consultoria ambiental, eu fiz uma analogia do seguinte, vamos ver se vocês concordam comigo também, tá? Uma analogia do seguinte, quando a gente pensa na nossa carreira ambiental, onde a gente está agora e onde a gente quer chegar, primeiro a gente tem que ter uma ideia de onde a gente quer chegar, mais ou menos, né? Então, lá em 2014, quando eu era recém-formado, eu me lembro que eu queria ser bem remunerado. Eu queria, por exemplo, chegar no auge da minha carreira ganhando o piso salarial da minha profissão. No caso, eu sou engenheiro ambiental, então o piso salarial na época era em torno de R$8.000. Então, eu pensava isso como o auge da minha vida, né? No auge da minha vida eu vou estar recebendo R$8.000 por mês, que é meu piso salarial. Então, eu sabia onde eu queria chegar. Mesmo que não soubesse mais ou menos como eu poderia chegar nesse nível, né? Mas eu sabia onde eu ia chegar. Então eu fiz a analogia do Lioncast, que é como uma viagem que você vai fazer. Onde você está agora, por exemplo, o Renato é estudante, o Lima, né? Ele é recém pós-graduado. Aqui deve ter várias pessoas que são ou estudantes, ou recém-formados, ou estão na graduação, na pós-graduação. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui têm uma certa ideia de qual seria o objetivo de vocês no mercado ambiental. Eu quero chegar nesse ponto aqui, nesse momento, tá? É interessante até se vocês colocarem aqui. Teve uma galera que entrou. Quem está entrando aí, me manda se é estudante ou se já se formou, tá bom? E me manda qual seria a ideia de objetivo de vocês. O que vocês queriam, por exemplo, daqui a um ano, como é que vocês gostariam de estar no mercado ambiental? Qual é a ideia de sucesso para vocês hoje? Manda aqui para a gente conversar sobre isso, tá bom? O tema de hoje tem tudo a ver com isso também. E eu me lembro que eu tinha uma ideia. E aí a ideia é você fazer uma viagem realmente. Uma viagem, né? Você sabe onde é que você está agora e você sabe onde é que você quer chegar. O Vinícius colocou, pede um avião. Pronto, bem lembrado, galera. Aqui do lado, ó, tem um aviãozinho, tá? Quando a gente está no início, faz o seguinte, pega esse aviãozinho, manda para pelo menos 3 pessoas, porque é uma forma de você estar ajudando essas pessoas a escutarem o conteúdo que a gente está falando aqui, que é um conteúdo extremamente relevante, um conteúdo que você não aprende na faculdade. O grande segredo de você ter sucesso no mercado ambiental é você estar disposto a aprender o que a faculdade não ensina. O que a faculdade ensina é importante, mas só o que a faculdade ensina não vai fazer você ter sucesso no mercado ambiental. O que vai fazer você ter sucesso no mercado ambiental é você unir o que a faculdade ensina e estar disposto a aprender o que a faculdade não ensina. A gente vai falar muito sobre isso nesse esquenta durante essas lives, tá?
A Jéssica colocou, bom dia, a live vai ficar gravada, a gente vai deixar essas lives gravadas também. Mas a galera que está ao vivo vai ter a oportunidade de interagir comigo, fazer perguntas. Então, Jéssica, se você puder ficar ao vivo aí, vai ser muito bom para você, porque às vezes tem uma dúvida que na gravação não tem como a gente tirar, tá bom? Então é o seguinte, ó, pensa nesse caminho, tá? Por que eu falo que a forma mais segura e mais eficiente para você atingir, fazer essa jornada e atingir seus objetivos é através de você assumir o controle da sua carreira? Porque nessa analogia é o seguinte, quando você não assume o controle da sua carreira, é como se você fosse fazer uma viagem pedindo carona. Vocês já passaram por algum local de carro, ou então estava com alguém num carro e viu o pessoal pedindo carona na estrada? Isso é bem comum quando a gente faz algumas viagens, tá? E o que acontece? A pessoa que está pedindo carona, ela vai chegar no destino dela, né? Provavelmente ela vai chegar. Mas ela não tem a menor ideia de quando, nem como, nem... Enfim, não existe nenhuma previsibilidade em ela chegar nesse destino. Então, quando nós pegamos a nossa carreira, o nosso futuro, as nossas perspectivas e colocamos em algo que a gente não tem controle, o que é esse algo que a gente não tem controle? Por exemplo, um concurso. A gente não tem controle de quando um concurso vai abrir. Muito embora na faculdade a gente discute muito isso como a única possibilidade de você ter estabilidade na sua carreira, tá? Eu não acredito nisso. Por quê? Porque a gente não tem controle de quando vai sair um concurso. Qual foi o último concurso que saiu na área ambiental? Primeiro ponto. E esse concurso, quantas vagas vão ter esse concurso? Qual o salário que vão pagar nesse concurso? Então é você depender de carona. Vocês estão conseguindo visualizar? Manda aqui nos comentários se vocês estão conseguindo visualizar essa parada aí. Você não ter controle, é você viver de carona. Outro exemplo, você depender que uma empresa leia, de repente, seu currículo que você manda por e-mail aí. Um dos caminhos que a gente mais faz, né, quando termina a faculdade, é enviar currículos e mais currículos aleatoriamente. Sem saber quando essa empresa vai abrir esse currículo, sem saber nem se tem vaga, né, para a gente entrar nessas empresas. Ficar dependendo de alguém ler um currículo é você querer percorrer a jornada da sua carreira ambiental de carona. Por quê? Porque você fica lá com a plaquinha esperando alguém passar, alguém que está indo para aquele mesmo destino naquele exato momento e te levar. Então, por que eu falo que o melhor caminho é quando você tem um controle? Porque você deixa de depender da carona de outras pessoas e começa a fazer o seu próprio caminho, realmente. Começa a trilhar por você mesmo. Então, você pega o seu próprio carro e viaja nele. Você pega, sei lá, um ônibus que vai para aquele local e você viaja nele. Sem depender de ninguém, sacou? Sem depender de ninguém. Você fazendo a sua carreira acontecer. E eu sempre falo isso e faço essa analogia porque é uma forma que eu vejo de vocês entenderem o que é ter controle da carreira de vocês, tá? Por isso que eu sempre falo, se você quer ser bem remunerado no mercado ambiental, se você quer, independente da ideia de ser bem remunerado que você tenha, tá? Se você quer realmente ter independência financeira, poder viver, ó, o Lima colocou, meta, viver de consultoria ambiental. Se você quer viver de consultoria ambiental, se você quer viver do mercado ambiental, da profissão que você escolheu para você, o melhor caminho é o caminho onde você tem um controle da sua carreira. Ou seja, onde você empreende no mercado ambiental. Quando eu falo empreender, a galera já acha que tem que ter grana, que tem que ter... Cara, você tem que ter força de vontade, você tem que dedicar tempo. O maior ativo que nós temos não é dinheiro, galera, é tempo, tá? Então, quando você dedica tempo, por exemplo, para estar numa live como essa, às 8 da manhã, iniciando a segunda-feira, quando você dedica tempo para aprender com quem está no mercado, fazendo acontecer, você está empreendendo. Você está tirando o controle das outras pessoas e está começando a agir por você próprio, tá? Então, essa é a ideia, tá, galera? Essa é a ideia. Falem aqui nos comentários se vocês estão entendendo a ideia que eu quero passar aqui sobre ter o controle da carreira de vocês. Essa live é pra gente interagir também, tá, galera?
Vão me falando aí nos comentários se vocês estão entendendo essa ideia de ter o controle da carreira de vocês. Tá? Vou dar até outro exemplo aqui, ó. No Lioncast da semana passada, que vai entrar amanhã no ar, inclusive, vou mandar para vocês o link assim que entrar. A gente conversou sobre o que seria ser bem remunerado na consultoria ambiental. Coloca aqui nos comentários também qual é a sua ideia de ser bem remunerado na consultoria ambiental. Qual seria o valor que você receberia, por exemplo, por mês, que para você seria um valor que você seria bem remunerado no mercado ambiental. Coloca aqui nos comentários. No Lioncast, para a gente ancorar isso aí, deixar mais claro, eu sugeri um valor de R$10.000 por mês. Tá? Seria um valor, na maioria dos casos, onde você se consideraria bem remunerado. Na minha época de recém-formado, eu consideraria extremamente bem remunerado com um salário, um valor a ser pago mensalmente de R$10.000. Você, o que acha disso? Você acha que você também seria bem remunerado se recebesse esse valor? Você consideraria isso como algo, como ser bem remunerado? Porque isso vai depender muito da sua ideia também. Na maioria dos casos, a maioria das pessoas se considerariam bem remunerados hoje recebendo esse valor, esses R$10.000 por mês, tá? E se a gente for comparar os caminhos que a gente conhece, por exemplo, se você estabelecer como uma meta pessoal, um objetivo pessoal, ganhar R$10.000 por mês no mercado ambiental, se a gente for considerar os caminhos que a gente conhece, caminho 1, concurso, caminho 2, ser contratado por alguma empresa, caminho 3, ficar fazendo mestrados, doutorados para poder, na ideia de que se eu tiver vários títulos eu vou conseguir ser bem remunerado, porque as empresas vão ver que eu tenho muitos títulos e aí eu vou conseguir com mais facilidade receber esses R$10.000 por mês, por exemplo. E o caminho da consultoria ambiental é interessante para a gente ter essa ideia de comparação. Concurso. Quais são os concursos hoje que pagam esse valor para o profissional? Eu não estou muito ligado em concurso, mas pelo que eu entendo, só os concursos federais que pagam esse valor, IBAMA, ICMBio, talvez eu acho que pagam um piso que não chegam nem a ser, na maioria dos casos, R$10.000 por mês. Então o Lima colocou R$12.000 por mês, não 10, 12, R$15.000 por mês, tá? Qual é o concurso que paga esse valor? Eu não conheço muitos concursos, tá? Os concursos federais, qual foi o último concurso que o IBAMA lançou? Eu fiz essa pesquisa uma vez, eu não me lembro qual foi a data, mas eu me lembro que já faz mais de 5 ou 6 anos que o IBAMA lançou um concurso, talvez até mais, tá? Então, é aquela parada de você depender de carona, né? Depender do governo lançar um concurso, um edital, que tenha muitas vagas, que vai ter prova na cidade onde você está, enfim, vários fatores que não dependem de você, tá? Entrar nessa live depende somente de você, então você está tendo um controle disso. Sobre ser contratado, qual a empresa hoje? Quais são você saberia enumerar aí 5 empresas hoje que pagariam R$10.000 por mês para um profissional da área ambiental, carteira assinada? Eu sou totalmente leigo nesse assunto, tá? Mas eu acredito que é difícil você enumerar 5 empresas que estejam aí na sua região, que pagariam 10, 15, R$12.000 por mês, regime CLT, para um profissional que é recém-formado, ou para um profissional que está iniciando a carreira. Difícil, né? Se alguém conhecer, me avise aqui nos comentários, mas é difícil. Então, você esperar ser contratado por uma empresa hoje, carteira assinada, na moda antiga, eu acho que é andar de carona. Eu acho que esse tempo que você está perdendo esperando alguém contratar poderia ser aproveitado para você dar seus próprios primeiros passos. Será que não é uma ideia mais interessante? Então tudo isso é a ideia de um caminho. Agora trazendo para a consultoria ambiental, para você ser um consultor ambiental, tá? A gente vai falar muito sobre isso no decorrer dessas lives, tá, galera? Hoje,
Sobre consultoria ambiental eu posso falar com propriedade porque eu atuo nessa área desde 2014. Então eu conheço esse mercado. Tá? Então, para você chegar no objetivo de R$ 10.000 por mês, você não precisa de mais de 5 trabalhos por mês. 5 contratos ambientais por mês. 5 clientes por mês, no mês que tem 30 dias, para você ter um faturamento mensal médio de R$ 10.000 por mês. Eu estou sendo extremamente pé no chão, tá, galera? Tem projetos que só um projeto já te garante isso, garante bem mais do que isso. Tem projetos que a gente fecha de R$ 30.000, de R$ 25.000. Então, se você fechar um contrato desse por mês, você já consegue triplicar essa meta sua de 10, 12, 15 mil reais por mês, tendo total controle da sua carreira. E eu não estou falando nada extraordinário não, galera. O mercado de consultoria ambiental é um mercado extremamente rico. Então, se você pesquisar no Google quanto o mercado de consultoria ambiental está faturando, você vai saber que é um mercado extremamente rico e que você também pode pegar parte dessa riqueza do mercado ambiental, do mercado de consultoria ambiental, desde que você entenda o passo a passo para chegar nesse objetivo. Se você entender o que fazer, o passo a passo, mesmo você não precisa ter experiência para poder você fechar contratos de 20, 30 mil reais, não, galera. Não precisa, isso é ilusão, tá? Amanhã, inclusive, na live de amanhã, eu vou falar para vocês 4 passos para vocês conseguirem ter esse resultado mesmo sem ter experiência. 4 passos para você vencer a falta de experiência. Vocês vão ver que não é sobre ter experiência ou não. É outra situação que amanhã eu vou falar com detalhes para você. Mas se a gente comparar os caminhos, o que vale mais a pena? Você depender de carona ou você ter o controle da sua carreira? Então essa é a reflexão que eu quero conversar nessa live de hoje, tá? Estabeleça um objetivo para você. O que você quer no mercado ambiental? Qual seria a sua meta hoje? Hoje as metas elas mudam com o tempo, tá? Em 2014 a minha meta era ganhar R$ 10.000 por mês numa empresa CLT. Eu achei que seria top, muito bom. Mas quando eu comecei a botar o pé na água realmente, eu vi que existem outros caminhos onde a gente consegue até mais do que isso, tendo o controle da nossa carreira. Eu cansei de ficar esperando a empresa me chamar por entrevista. Eu cansei de ficar todo dia olhando quando é que vai sair um concurso e perdendo tempo. E eu comecei a ver as outras possibilidades que a faculdade não mostrava, tá? E naquela época era muito mais difícil do que é hoje. Naquela época não tinha ninguém falando sobre isso, tá? Então muitas vezes a gente reclama, não, agora o pessoal só quer vender curso, o pessoal só quer... Cara, que bom que o pessoal quer vender curso, porque na época não tinha isso. Na época o pessoal queria esconder as informações e você que se vire para aprender. Entendeu? Hoje em dia tem gente aqui disponibilizando conteúdo para vocês. Hoje em dia você pode entrar numa live como essa e aprender sobre a prática. Então, valorizem isso, galera. Valorizem isso, porque o que a gente ensina aqui é conteúdo que a gente tira do nosso dia a dia, do mercado, das nossas experiências. A gente está com muita predisposição de compartilhar isso com vocês. Na minha época, 2014, era muito difícil você achar isso. Muito difícil, muito difícil. Então valorizem isso, tá? Então, dito essa ideia, me fala aí nos comentários se você está entendendo. A Rose colocou verdade, Gessiane colocou verdade, difícil. Então, vamos falar nos comentários. A Lima colocou real e agradeço você por isso. Show de bola, cara. Continua com a gente aí, que a gente vai compartilhar muita coisa junto durante esses 15 dias e durante o evento que vai acontecer de 26 a 30 de julho. A gente vai aprender muito junto sobre consultoria ambiental, sobre como entrar e se destacar na consultoria ambiental em menos de 3 meses, tá, galera? Então é totalmente possível. A gente tem vários alunos que conseguiram fazer isso, alunos que inclusive nem se formaram ainda e já conseguiram entrar e se destacar na consultoria ambiental, faturar, fechar contratos. E isso é muito, muito possível quando você tem
a orientação de alguém que já percorreu esse caminho e que está disposto a te ensinar isso, tá bom? Então, falando mais sobre o tema de hoje, o primeiro passo para você crescer nessa jornada, de onde você está agora até o objetivo que você quer na consultoria ambiental, é você escolher uma área de atuação para você. E aí a gente entra numa parada bem interessante. Quem aqui já passou por uma situação de alguém perguntar o que você faz e você ficar meio sem saber o que dizer? Coloca aqui, eu já passei por isso. Você colocou isso na comunidade, tem me ajudado bastante a desenvolver algumas habilidades para o mercado ambiental. Show, Rose, tamo junto mesmo. Quem aqui já passou pela situação de algum amigo, de algum colega ou de algum familiar mesmo, perguntar, tá, o que você faz no mercado ambiental? O que você vai fazer na sua carreira? E você ficar meio que sem saber o que responder. Então, o projeto já colocou eu já. Quem mais já passou por isso? Eu me lembro que na época que eu era recém-formado, muitas vezes eu evitava esse tipo de pergunta porque eu não sabia sinceramente o que responder. Então, ó, a Rose colocou eu, o Baldwin Gabriela colocou, ainda não me formei, já passei por isso. Passei muito por isso. E o não saber responder é comum, é normal que você passe por isso no início, porque a gente não tem essa orientação bem clara durante a faculdade. Pelo menos eu não tive, e acredito que vocês também não tiveram, tá? Então, quando a gente fala no tema de hoje, que é como escolher a sua área de atuação aplicando o método PHD, a gente está falando sobre isso, sobre saber responder de forma simples, clara e objetiva o que é que você vai fazer no mercado ambiental, de modo que qualquer pessoa, independente se é da área ou não, entenda. Ok? Esse é o desafio de hoje. Você sair dessa live sabendo o que você vai fazer. E aqui eu vou dar ideias para você, tá? Porque na época, se alguém me perguntasse isso, eu não saberia responder. E eu gostaria que alguém que tivesse experiência, que tivesse uma jornada, me orientasse sobre quais são as melhores áreas, por exemplo, as áreas que dão mais oportunidades para a gente entrar no mercado ambiental, quais seriam as possibilidades. Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso há 7 anos atrás. Tá? E talvez você esteja nessa posição agora, a posição que eu estava há 7 anos atrás, e nesse momento alguém, que sou eu, estou falando para você isso. Tá? Então, sou licenciado em Geografia, o Projel colocou, sou licenciado em Geografia, agora fazendo bacharel. Aí tem quem pergunte se só dou aula ou se faço outra coisa. Pois é. A gente tem muito aluno que é biólogo, que é geógrafo, que é tecnólogo na área ambiental, que é engenheiro ambiental. E isso é bem recorrente. É bem recorrente a galera achar que a gente vai dar aula, que o único caminho, por exemplo, é abrir um concurso de alguma faculdade para a gente dar aula, enfim. Por muito tempo eu também achei que esse seria o único caminho para mim. Tá? Mas aqui a gente está para abrir a cabeça de vocês, abrir os olhos de vocês para as várias possibilidades. Então, ó, um erro muito comum que eu vejo muitos jovens que estão terminando o curso ou então que ainda estão voltando. Um erro muito comum que eu vejo é escolher uma área de atuação somente pensando naquilo que gosta de fazer durante a faculdade, tá? Durante a faculdade nós temos uma visão muito teórica das várias áreas de atuação que nós nas nossas áreas específicas temos. Por exemplo, você, Projel, que é licenciado em Geografia,
Você viu várias disciplinas e nessas disciplinas eu tenho certeza que teve algumas que você gostou e outras que você não gostou muito, né? E nessa ideia de ter disciplinas que você gostou e disciplinas que você não gostou, você pode ter tido essa ideia, não, se eu quero atuar nessa área aqui, não é verdade? Quem já passou por isso aí também? Então é normal isso. Por exemplo, no meu caso, uma das disciplinas que eu mais gostei foi a disciplina de recuperação de áreas degradadas. Gostei muito dessa disciplina, muito, tanto que eu quis trabalhar com isso. Então, eu quero trabalhar com plano de recuperação de áreas degradadas. Achei muito massa esse tema, inclusive meu TCC foi sobre isso. Estudei a disciplina de estudos ambientais, também gostei muito. Sempre gostei muito de escrever estudos ambientais, projetos, achei muito massa. Então o Progel colocou sim, tem uma puxada para o geoprocessamento, é uma área muito boa, tá? Uma área muito boa. O que é necessário é você ver como funciona a aplicação prática disso em termos de mercado. Qual é a demanda de geoprocessamento real? Quais são as empresas que estão precisando desse trabalho, que podem te pagar por isso? Então, essa é a ideia que muitas vezes a gente não pensa na hora de escolher uma área de atuação. Então é um erro muito comum. Mas por que isso é um erro? Né? Por que é um erro você escolher uma área que você gostou na faculdade? Por dois motivos. Primeiro, porque a visão que você tem na faculdade é uma visão muito superficial, ou seja, muito teórica daquele tema. E segundo, porque na faculdade você não tem noção de mercado. Você não sabe quanto custaria aquele projeto. Quantas vezes a gente se embananou, por exemplo, na hora de pensar num valor de cobrar. Quanto cobrar por um plano de recuperação de áreas degradadas? Quanto cobrar por um projeto, um trabalho de geoprocessamento? Quanto cobrar por um estudo de impacto ambiental, por um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Quanto cobrar? Então, quando você escolhe uma área de atuação sem antes ter uma ideia de mercado, você corre o risco de não encontrar demandas, de não encontrar oportunidades. Por isso que é um erro você escolher uma área de atuação somente pelo que você acha que gosta, que viu na faculdade. Porque é como se você estivesse escolhendo um livro pela capa dele. Você entende? Vocês estão entendendo aí a ideia que eu quero passar aqui, galera? Vão mandando aí nos comentários, porque eu quero saber se vocês estão entendendo. Tá bom? Não adianta eu ficar falando aqui sem saber se vocês estão entendendo a parada. Por isso que é um erro. Quem aqui já tem uma ideia do que gostaria de atuar, da área que gostaria de atuar? Coloca aqui nos comentários qual é a área que você gostaria de atuar hoje, pelo que você tem na cabeça hoje, tá? O Progel colocou geoprocessamento. E você? Se você tem uma ideia em que área você gostaria de atuar, e se você tem a ideia qual área, coloca aqui. Rose colocou, eu estou ainda a descobrir minha área. Show de bola, Rose. Poliana colocou direito ambiental, uma área muito boa realmente. Quem mais? Matheus colocou estação de tratamento de efluentes, mas pensando ainda. Show de bola. Então, ó, aqui a gente já viu várias áreas de atuação, né? Inclusive das grandes vantagens, né, vamos dizer assim, dos benefícios da área ambiental é essa. Tem várias áreas de atuação. Então são várias possibilidades. Agora a gente precisa ter um máximo de critério na hora de escolher. Por que essa escolha é tão importante? Eu considero como uma das escolhas mais importantes quando você decide iniciar na carreira. Porque é nessa área de atuação que você vai começar essa jornada. E muitas vezes quando você faz uma escolha errada, você tem que voltar atrás
e recomeçar essa parada, o que não tem problema nenhum, mas muitas vezes demanda muito tempo, tá? Então, se você pudesse hoje ter em mãos um método, um direcionamento sobre como escolher uma área de atuação que pudesse te levar para o objetivo que você quer ter. No início dessa live a gente falou sobre isso, não foi? Sei lá, por um faturamento mensal de 12 mil reais por mês, 15 mil reais por mês. Se você pudesse ter essa orientação para você poder escolher de forma inteligente e estratégica uma área de atuação, que isso iria te poupar tempo e dinheiro. Será que isso não era legal? Isso não era bom? Você gostaria de ter essa orientação? Sim ou não? É justamente isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então, eu já falei para vocês qual é o primeiro erro, que é você escolher somente pelo que você viu na faculdade. Faculdade é uma ideia muito teórica, muito superficial, não tem ideia de mercado. E quando o assunto é carreira ambiental, a gente tem que ter ideia de mercado, sim. A gente tem que ter ideia se aquela área ela vai nos proporcionar o resultado que a gente quer ter. Geoprocessamento vai me proporcionar eu chegar no meu objetivo em termos de mercado, em termos de faturamento mesmo, porque não tem como você crescer no mercado sem você faturar, não tem como. Não tem, é você viver no mundo dos sonhos e da ilusão. Você tem que pensar em faturar, sim. E é no início, não é no final, é no início. Você tem que ter essa ideia, tá? Geoprocessamento na minha cidade, aí é outra questão. Geoprocessamento a gente sabe que é uma área enfim, é uma área que tem muita demanda de mercado. A gente vai falar sobre isso hoje aqui, tá? Mas na minha cidade, será que eu vou ter que me deslocar para o outro lado do Brasil para eu poder alcançar esse objetivo? O que vai me dar retorno na minha região que eu posso fazer? Essa é a ideia. Então, primeiro ponto é ter essa ideia de que você precisa ter essa noção de mercado. Então, eu estou aqui para apresentar para vocês uma metodologia que a gente vai colocar na prática e que hoje você vai ter mais claro. O desafio de hoje é você entender qual a área de atuação melhor que te traria esse retorno dentro da sua região. E, através disso, você saber fazer essa escolha de forma inteligente. E o método para você chegar a isso é um método que eu aprendi, não é um método que eu criei, é um método que eu aprendi e que eu vi que faz muito sentido, que eu quero apresentar para vocês aqui, que é um método chamado PHD. Quem aqui já ouviu falar nesse método? Manda nos comentários. Manda aí, eu já ouvi falar nesse método. Quem aqui já ouviu falar? Projel colocou, com certeza já estou no LPCA, show de bola, cara, tamo junto. Alguém já ouviu falar nesse método PHD? Sim ou não? Elias colocou não. Quem mais? O Alduino colocou, a Gabriela colocou não. Então, eu vou mostrar para vocês esse método e aí eu quero fazer um convite para vocês. Se você tiver aí perto papel e caneta e pega aí, tá? Pega aí que vai ser uma parada bem prática que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, pega aí papel e caneta, se você tiver perto aí, se tiver como você pegar. Porque a gente vai fazer uma coisa prática. Eu sempre gosto de passar coisas práticas para vocês fazerem, tá?
Porque a gente fica na teoria, na teoria, na teoria, e de teoria a gente já tem muita coisa, né? A gente precisa aplicar, precisa executar a parada. Porque se a gente não executar, a gente não tem resultado, ok? Fica só no mundo dos sonhos. Tem que sair do mundo dos sonhos, galera. Então vamos lá. O que seria esse método PHD? Só ajeitar aqui. O que seria esse método PHD? O método PHD, galera, nada mais é uma coisa simples e aplicável que fala os 3 pilares para vocês escolherem uma área de atuação de forma inteligente, tá? Primeiro critério é o critério P. O que é esse P? É o critério P eu chamo P de paixão, tá? E o que seria essa paixão? Seria as áreas que você gosta de atuar, que você viu na faculdade, que você estudou, que a gente falou no início. O pessoal falou geoprocessamento, estação de tratamento. Se vocês escolheram esses pontos, essas áreas, é porque de alguma forma vocês gostam delas, né? Vocês estudaram e vocês se atraíram por essas áreas, ok? Então, o primeiro passo de hoje, do nosso exercício prático, eu quero que vocês coloquem num papel aí 5 áreas, pelo menos, que você gostou de ver na faculdade. Você pode colocar em ordem, por exemplo, primeira, se for a primeira opção, segunda opção, terceira opção, quarta opção e quinta opção, tá? Que você gostou de ver na faculdade e que aquelas áreas de alguma forma te atraíram, de alguma forma você gostou de estudar aquilo ali, tá? Coloca num papel aí. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque quando eu falei que um erro é você escolher pela área que você gosta, não é que você vai deixar para trás, deixar tudo que você gosta de lado, não é isso, tá? É que você não deve considerar só isso. Faz parte também da escolha. Claro que você tem que escolher o que você gosta, que você viu na faculdade e você gostou. Também se deve considerar, mas não deve considerar somente isso, tá bom? Então coloca aí 5 áreas que você gostou de ver na faculdade. Quem já tiver pensado, coloca um sim aqui. Quem estiver fazendo, coloca um sim aí, pra gente ir colocando isso na prática, tá, galera? Esse é o primeiro critério. O que você gosta de fazer? O que você viu na faculdade que você gostou mais? No meu caso, o primeiro deles seria plano de recuperação de áreas degradadas. E aí eu ia pensar nos outros. Depois que você coloca essas 5 áreas de atuação, a gente vai para o segundo critério, que é o H. O que é esse H? Esse H é habilidade. Então a gente fez o primeiro critério, o Lima já colocou, fiz. A gente fez o primeiro critério, que é a paixão, o que a gente gosta, que atraiu, né? O Progel colocou feito também, show de bola. E o segundo critério é H de habilidade. E o que seria essa habilidade? Seria o seguinte, vamos lá. Se você gostou dessas 5 áreas durante a faculdade, naturalmente você estudou mais essas 5 áreas. Você leu mais sobre elas, né? Você deve ter feito alguns artigos, quem sabe, sobre elas. Você deve ter escrito mais sobre elas, deve ter lido alguma monografia, enfim, deve ter estudado um pouco mais essas disciplinas, esses temas, do que outros temas. Tá? Essa é a ideia. Então, eu acredito que você deve ter feito isso, porque quando é uma coisa que a gente gosta, a gente se predispõe a aprender mais. Eu me lembro que na época da faculdade, eu gostava muito de disciplinas que envolviam ecologia, estudos ambientais, equilíbrio, ecossistemas.
Gostava muito dessa parada aí. E eu me lembro que eu lia muito sobre isso. Lia artigos, lia dissertações, fazia trabalhos sobre isso, fazia muitos artigos sobre isso. Então eu devo ter feito mais de 20 artigos sobre esses temas aí. Ia para congresso, viajava, porque eu gostava dessa área, tá? Uma área que eu não gostava, por exemplo, é a área de estação de saneamento, do ponto de vista geral, né? A área de resíduos eu sempre gostei muito também, mas quando envolvia água e esgoto eu não gostava muito. Embora eu ache extremamente fundamental esse tema de tratamento de água, tratamento de esgoto, acho fundamental, tá? Mas não é uma área que eu escolheria para atuar, ok? Porque eu já quebraria no primeiro critério, que é o da paixão. Eu nunca me interessei por estudar essa área, entendeu? Então não poderia ser uma área que eu escolheria, tá bom? Então é o seguinte, o segundo critério é esse, habilidade. Então eu quero que você faça o seguinte agora, você já escolheu as 5 áreas que você mais gostou. E eu quero que você escolha aí agora, enumere, coloque numa ordem as áreas que você se considera com mais habilidade. Se eu chamasse você para fazer uma palestra, se eu chamasse você para fazer uma live comigo sobre uma dessas áreas, qual seria a área que você escolheria? Se você pudesse escolher um tema para dar uma palestra, qual seria esse tema? Então você tem 5 áreas que você colocou. Eu quero que você coloque aí na ordem o que você se considera mais habilidade para falar, que você conseguiria passar mais autoridade com o conhecimento que você tem hoje, tá? Quem estiver fazendo, manda um tô fazendo aí, ou então já fiz. Coloca aí nos comentários. E você que tá vendo essa gravação, a live vai ficar gravada, vai fazendo também aí na sua casa, pega o papel e uma caneta, vai interagindo aqui nos comentários também, o pessoal vai interagindo, tá bom? Essa live vai ficar gravada. Então, ó, quem já tá fazendo aí esse exercício, manda um tô fazendo aí nos comentários, pra gente continuar. Progel colocou concluído. Quem mais está fazendo aí? E esses foram os 2 primeiros critérios, tá? O Lima colocou ok. Esses foram os 2 primeiros critérios para você fazer uma escolha inteligente da área de atuação, tá? E no final dessa live eu vou falar para vocês a área de atuação que eu considero como a área que mais dá oportunidades para profissionais, estudantes ou recém-formados da área ambiental conseguirem entrar e se destacar na consultoria ambiental em menos de 3 meses, tá? Mesmo sem experiência, mesmo sem nunca ter feito nenhum trabalho na vida, tá bom? E mesmo sem precisar viajar para outros locais, daí na sua região. No final dessa live eu vou falar para vocês qual é essa área, tá? Mas por enquanto vamos seguindo aqui o exercício. E agora que você já enumerou aí as habilidades, né? O segundo critério do método PHD, chegou o terceiro critério e, na minha opinião, mais importante, que é o critério que vai fazer o contrapeso aí dessa balança de equilíbrio para você escolher de forma eficiente a sua área de atuação, que é o D de demanda.
quais dessas áreas vão me dar a condição de entrar e me manter e viver da consultoria ambiental, por exemplo. Viver da minha profissão, faturando, tendo minha independência financeira, andando com minhas próprias pernas, tendo uma vida de qualidade, independente do que seria ter uma vida de qualidade para você, que isso é muito relativo, tá? Depende de cada um. Mas qual dessas áreas poderia me dar um retorno? Que não adianta eu escolher uma área que não vai me dar retorno na minha região. Você não precisa ficar viajando longe da sua família, dos seus amigos, para poder você ter sucesso no mercado ambiental. Na sua região, eu tenho certeza, na sua cidade, nas cidades vizinhas, eu tenho certeza que você pode ter esse resultado, desde que você saiba escolher uma área de atuação que possa te dar isso. Tá? Então esse é o contrapeso. Esse é o contrapeso, é o peso da demanda. E como eu sei que esse terceiro fator é um fator que a gente não vê na faculdade, é um fator que muitas vezes a gente não conhece, não sabe como fazer, por exemplo, um estudo de mercado, um estudo de demandas, eu estou aqui para te ajudar com isso, porque eu já percorri esse caminho e hoje eu sei quais são as áreas que podem te dar um retorno mais rápido, mais eficiente, um retorno financeiro para você entrar e se destacar na consultoria ambiental. E eu estou aqui para te ajudar com isso, tá bom? Então eu vi aqui muitas áreas que o pessoal colocou, muitas áreas de geoprocessamento. Eu recebi uma pergunta na semana passada, que a pergunta é o seguinte: como crescer atuando no gerenciamento de resíduos sólidos? Eu recebo perguntas como essa sempre, como crescer fazendo um trabalho específico, por exemplo, gestão de resíduos sólidos, recuperação de áreas degradadas, estudos ambientais, direito ambiental, legislação ambiental, estação de tratamento, fazendo tratamento, trabalhando com saneamento. Então assim, eu sempre respondo o seguinte, tá? Para você saber qual área que vai te dar maior retorno, você tem que ter uma noção do resultado que isso vai causar de positivo para um determinado público-alvo, para determinada pessoa. Porque se você quiser ter retorno financeiro, alguém tem que te pagar para você entregar um determinado resultado. Esse é o princípio básico. Para você ser bem remunerado, para você ser bem pago, alguém tem que te contratar, alguém tem que te pagar para você entregar. Você tem que ter algum resultado, alguma solução, tal que pessoas estejam dispostas a te pagar por isso. Então você tem que entender isso. Se é no geoprocessamento, quem está disposto quem precisa de soluções na área de geoprocessamento, por exemplo? Quem precisa? Quem precisa de soluções na área de direito ambiental? Quais são as pessoas que precisam? Qual é o tipo de pessoa? Qual é o tipo de empreendedor que precisa de soluções na área de direito ambiental, por exemplo, tal que essa pessoa esteja disposta a pagar para você entregar essa solução? A gente tem que fazer esse estudo, tá? E hoje, galera, eu não conheço nenhuma área dentro da consultoria ambiental que tenha mais demandas na sua região, que tenha mais oportunidades de atuação, mesmo que você não tenha experiência ou mesmo que você ainda seja estudante da área ambiental, que vai te proporcionar você começar a sua carreira, fechar seus primeiros contratos de forma independente, mais rápido do que o licenciamento ambiental. Eu não conheço, tá? E sobre licenciamento ambiental eu posso falar porque eu atuo nessa área há 7 anos. Então eu não conheço. E uma das grandes vantagens de você atuar no licenciamento ambiental é porque ela é uma área extremamente multidisciplinar.
Então eu vi aqui vocês falarem sobre geoprocessamento, vocês falarem sobre tratamento de água e esgoto, eu vi vocês falarem sobre direito ambiental e vi vocês falarem sobre outras áreas aqui também. Você consegue encontrar demandas ambientais dentro do licenciamento que vão considerar todas essas áreas que você falou. Direito ambiental, por exemplo. Licenciamento ambiental, cara, não precisa nem falar muito o quão semelhante tem, qual a semelhança, qual é a conexão que tem entre licenciamento ambiental e direito ambiental. Então, a gente tem leis, tem resoluções que a gente precisa se nortear para fazer um trabalho de licenciamento ambiental. Claro que você não precisa decorar todas as leis, né? Não existe isso, tá? Mas tem muito a ver com direito ambiental. Saneamento. 90% dos trabalhos de licenciamento ambiental vão estar exigindo trabalhos relacionados à gestão de resíduos sólidos, por exemplo. Existem muitos empreendimentos que, para terem suas licenças, é necessário ter trabalhos de tratamento de efluentes. Um lava-jato, por exemplo. Um lava-jato, na maioria dos casos, é um empreendimento licenciável. E dentro dos trabalhos necessários para licenciar essa atividade, você tem o tratamento dos efluentes que são gerados na lavagem dos veículos. Oficinas de funilaria e pintura, da mesma forma. Gera efluente, se gera efluente, tem que ter um tratamento daquele efluente. Tá? Indústrias, fábricas, serviços de saúde, todos esses empreendimentos são empreendimentos que precisam de licenciamento ambiental. Postos de combustível, empreendimentos imobiliários. Então a gente tem, se na sua cidade tem empreendimentos como esses que eu falei, você tem demanda para atuar no licenciamento ambiental. Então, muitas vezes está na esquina da sua casa, muitas vezes está no seu bairro, e você muitas vezes não vê aquilo como uma oportunidade de atuação. Por que o licenciamento ambiental é uma área extremamente estratégica para você começar a sua carreira? Porque oferece muitas demandas, porque você não precisa ter experiência para começar no licenciamento ambiental e porque ela é muito multidisciplinar. Então ela não exclui profissionais, pelo contrário, ela inclui profissionais de várias áreas. Ok? Então, nesse sentido, o que eu falo sobre consultoria ambiental, sobre entrar e se destacar na consultoria ambiental, tudo depende de você fazer uma escolha assertiva no início, de onde você vai atuar. E aí você se capacitar. Ok? E aí você se capacitar. A gente vê pouco sobre licenciamento ambiental na faculdade. A gente vê pouco. A gente vê muita teoria, a gente não sabe como. Por exemplo, se eu te pedisse para fazer um licenciamento ambiental de um posto de combustível aí na sua cidade, você saberia fazer na prática? Você saberia quais são os trabalhos de campo, quais são as demandas, como é que identifica as demandas específicas, quais são os relatórios? Você saberia? Se você só tem conhecimento teórico da faculdade, você não saberia. Por isso você precisa se capacitar. E a gente vai falar muito sobre isso durante essas lives. Como você se capacitar, quais são os melhores caminhos, como você se transformar realmente num profissional de referência, como você perder o medo, ou então superar. Eu não gosto de falar a palavra perder o medo, porque a gente nunca perde o medo. O medo é um sentimento natural que nasceu com a gente e vai estar com a gente sempre, tá? Mas tem como a gente superar esse medo. Então, como você supera o medo de fazer os trabalhos na prática, de conversar com empreendedores, de prospectar, de oferecer seu trabalho, seu serviço para as pessoas? Como é que você perde essa insegurança? Então, a gente vai falar muito sobre isso durante essas lives. Tudo isso vem de você se capacitar, de você estar disposto a aprender o que a faculdade não ensina e de você estar disposto a investir em você. Porque se você não estiver disposto ou disposta a investir em você, ninguém vai estar disposta a investir em você também. E aí você não vai sair do local, ou então você vai ficar dependendo de carona. A gente falou muito sobre isso, você depender de carona, né? Então, a ideia dessa live de hoje é realmente mostrar para você como encontrar uma área que te dê o retorno que você quer ter. Qual é o retorno que você quer ter? Qual é a sua meta hoje? Então, o pessoal falou, viver de consultoria ambiental. Ok, então você tem que escolher uma área que te proporcione isso. E na minha opinião, não tem outra área que possa te proporcionar isso de forma mais rápida, de forma mais eficiente, de forma que você não precise fazer mestrados e doutorados, de forma que você não precise ficar esperando uma carona aparecer, que você tenha controle da sua carreira,
de forma que você não precise viajar para outros locais do Brasil procurando uma oportunidade, se aventurando, procurando oportunidade, é o licenciamento ambiental. É a consultoria ambiental com foco em licenciamento ambiental. Hoje, 90% dos trabalhos de licenciamento ambiental são feitos pelos estados e pelos municípios. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a maioria dos empreendimentos que se licenciam são empreendimentos de impacto local e regional, ou seja, são atividades que estão na sua cidade, são atividades que estão aí nas cidades vizinhas, são atividades de impacto local, ou seja, as oportunidades estão aí na sua porta da sua casa para você atuar. Agora você precisa saber enxergar esses empreendimentos como oportunidades. Ok? E sobre isso a gente vai falar muito nessas lives. Então, galera, quem aí entendeu o que é o método PhD? Coloca aqui, eu entendi. Coloca aqui, eu entendi o que é o método PhD. Então a Gabriela colocou, eu entendi. Quem mais? Quem mais entendeu o que é o método PhD e como você aplica, a importância dele? Progel colocou, eu entendi. A Rose colocou, eu entendi. Show de bola, galera, show de bola. Então, ó, vocês aplicaram essa parada e vocês agora, eu espero que vocês, após essa live, né, já tenham uma ideia muito mais avançada, muito mais inteligente do que é escolher uma área de atuação, porque tudo começa por aí. Qual o caminho que você vai seguir, né? Qual é a área que você vai atuar? E a gente tem que parar de estar no mundo dos sonhos e viver o mundo da realidade. A gente não pode escolher uma área só porque a gente gosta daquela área, somente. A gente tem que ter noção de retorno financeiro, porque senão a gente vai viver no mundo dos sonhos. A Natália colocou, eu perdi o P, pode repetir, por favor? O P é paixão. O que você gosta de fazer? Quais foram as disciplinas da sua faculdade que você mais gostou, que você mais se interessou, que você olhou assim, pô, eu quero estudar, eu quero trabalhar com isso. Esse é o primeiro critério. Então a Iris Neide 2 colocou, bom dia, cheguei no meio da live. Iris, a gente vai deixar essa live salva para você assistir, tá bom? E aí já fica o aviso, galera, todos os dias a partir de hoje, às 8 e 9 da manhã, a gente vai ter lives aqui. Essas lives, só para quem entrou agora, vão ser de esquenta para um evento que a gente vai fazer de 26 a 30 de julho. Vai ser um seminário de 4 aulas práticas, onde eu vou ensinar você a entrar e se destacar na consultoria ambiental em menos de 3 meses. O que eu quero dizer com entrar e se destacar? Você abrir sua consultoria, começar seus trabalhos, pegar seus primeiros clientes, começar a faturar, e tudo isso em menos de 3 meses, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você tenha começando do absoluto zero, ok? Então, a gente vai chegando ao fim dessa live de hoje, tá, galera? E o tema foi esse. Amanhã a gente vai ter o seguinte tema. Amanhã a gente vai falar sobre 4 passos para você vencer a falta de experiência. A gente falou aqui sobre os temas que mais dão oportunidades, mas como é que você consegue entrar nesse mercado sem ter experiência, sem saber fazer os trabalhos na prática? Como é que você consegue passar autoridade para os empreendedores mesmo sem ter experiência? Como é que você consegue fechar seus primeiros contratos mesmo sem ter experiência? Então eu vou ensinar isso para vocês amanhã, tá bom? 4 passos para você vencer a falta de experiência. Então é isso, galera. Já deixa agendado aí, todos os dias às 8 e 9, a gente tem um encontro marcado por aqui. E eu vou postar agora essa live, coloca lá nos comentários o que você mais gostou. Se você gostou dessa live, o que você achou.
ok? Que a gente vai estar falando sobre isso todos os dias, temas diferentes para você aprender realmente a entrar e se destacar na consultoria ambiental. Fechado? Tamo junto e até amanhã.